Ok, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Zacarias. Nós vamos ler até o verso 6. E depois nós vamos ler outros versículos. No livro de Zacarias, é um dos profetas menores. Eu acredito que esse profeta hoje, dado o momento que nós estamos vivendo agora, no final de ano, recomeço de um novo ano, considerando que Deus está fora do tempo, Ele não está no tempo, considerando também que o calendário judaico é diferente do nosso calendário, mas nós estamos com os corações, às vezes, preparados, para meditarmos e refletirmos, a fazermos um balanço das nossas vidas, daquilo que nós fizemos e que não deveríamos fazer, daquilo que nós não fizemos e deveríamos fazer. Então, momentos como o que nós estamos vivendo agora, de vésperas de mudança de ano, é sempre um momento apropriado para nós fazermos um balanço das nossas vidas e refletirmos sobre a vida cristã. Mas é um momento também de nós refletirmos sobre o tempo que nós estamos vivendo. Nós vivemos num tempo muito interessante. As mudanças têm acontecido de maneira muito drástica no mundo inteiro. Isso também deve fazer com que nós tenhamos nosso senso de alerta bem ativo. Então nós vamos fazer uma leitura de Zacarias, capítulo 1, versículo de 1 a 6, e depois nós vamos ler outros textos também. Diz assim: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra os vossos pais. Portanto, dizei-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, os quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais. Eles voltaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós oramos nesse momento, neste último domingo do ano, com os nossos corações desejosos, prontos para ouvirmos a Tua voz, para quem sabe hoje à noite tomarmos uma decisão determinante para a nossa vida, algo que nós não fizemos até agora e que deveremos começar a fazer, algo que estamos fazendo que não deveríamos fazer, mas parar de fazer. Certamente o Senhor tem uma mensagem para mim, tem uma mensagem para nós. E essa mensagem deve partir das Escrituras Sagradas, da Tua palavra, da palavra que já foi revelada. E nós pedimos agora que o Teu Espírito Santo nos dirija uma palavra, a partir daquilo que nós falarmos, para que vivamos alinhados à Tua vontade e, consequentemente, sejamos abençoados. Quero agradecer ao Senhor pela manifestação de agradecimento por parte dos irmãos, cada um reconhecendo o senhorio do Senhor sobre as suas vidas, mas também reconhecendo que o Senhor é um Deus de bênção. O Senhor tem nos abençoado. Nós não temos motivos para murmurarmos, para questionarmos a Tua ação nas nossas vidas. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. Podemos dizer então que o Senhor é um Deus de bênção. Tem nos abençoado materialmente, emocionalmente e espiritualmente. Oramos nesse momento no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje nós temos muita facilidade à informação. A internet se tornou um mar de informação. E aí nós encontramos informação de toda a natureza. De natureza política, de natureza geopolítica, encontramos informação de ordem profética, escatológica,
Então tem muita gente falando hoje, por exemplo, sobre o final dos tempos, tem muita gente falando sobre os distúrbios na economia mundial. Então isso não é novidade para ninguém, todos nós temos acesso a tudo isso. Agora, o que nós percebemos de maneira muito vívida, muito clara, e essas são as mudanças que estão ocorrendo no mundo. E nós não precisamos da mídia para percebermos as mudanças. Elas estão do nosso lado, elas estão acontecendo ao nosso entorno. Não há nenhuma dúvida de que o mundo sofre uma ruptura de valores antes vividos e hoje não mais vividos. As mudanças têm sido anunciadas, o mundo tem anunciado essas mudanças, elas têm sido difundidas, elas têm sido propagandeadas, têm sido às vezes sucateadas. Haja vista, por exemplo, que no sentido político e religioso nós falamos que vivemos numa democracia, mas nós não somos um país democrático. Por exemplo, eu não posso falar aqui tudo que eu quiser falar. Eu não tenho essa liberdade. Dependendo daquilo que eu falo, e que não tem nada a ver com imoralidade, com palavrão, eu posso comprometer o meu ministério. Como muitos pastores já têm seus ministérios comprometidos, como muitos outros profissionais e políticos têm as suas vidas comprometidas a partir daquilo que eles falaram. Agora, o mundo, na verdade, ele tem sido colocado ladeira abaixo. E eu penso que nem todos nós estamos nos dando conta disso, de que o mistério da impiedade, de que a Bíblia tanto falou, ou pelo menos que falou com ênfase, ocupa agora o seu pico, o seu ponto mais alto. E às vezes a igreja não está percebendo essa situação. E também não há dúvida de que a igreja hoje enfrenta um momento difícil. Nós não enfrentamos um momento difícil como os nossos irmãos do passado, que eram devorados, que eram mortos por conta daquilo que eles acreditavam. Mas não há dúvida de que nós vivemos um período de perseguição. O livro de Zacarias, ele é chamado de o Apocalipse do Velho Testamento por causa da sua semelhança. Apocalipse, até o capítulo 4, ele nos fala sobre questões presentes, até o capítulo 3, na verdade. Sobre condições presentes. Ele não fala de profecias, ele fala sobre os dramas que as igrejas viviam. E do capítulo 4 em diante, o livro de Apocalipse, ele fala sobre profecia, sobre coisas não acontecidas ainda. E o livro de Zacarias, até o capítulo 7, ele fala sobre os assuntos que estavam relacionados ao povo de Israel, a começar pelos sacerdotes, que não estavam vivendo vidas corretas, e também pelo povo que acabara de voltar do cativeiro e que também não estavam vivendo as suas vidas de maneira correta. Então, o livro de Zacarias é considerado o Apocalipse do Velho Testamento, como nós propusemos na nossa introdução, como título desse sermão, porque do capítulo 1 ao 7, ele fala sobre os dramas do povo no presente. Do capítulo 8 em diante, até o 14, são capítulos proféticos, que retratam coisas que não aconteceram ainda, nem no período de Cristo, na sua plenitude, e nem no tempo em que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Então, a primeira parte, então, diz respeito aos acontecimentos daquela época e também estão relacionados aos acontecimentos da nossa época. Então, é sobre isso que nós vamos falar, dividir o capítulo em duas partes, e a primeira parte, do capítulo 1 ao 7, e estendendo até o capítulo 8, mas nós não vamos ler todos os capítulos, apenas alguns versículos. Vamos dividir, então, o nosso sermão em duas partes, e a primeira parte compreende os 6 primeiros versículos que nós lemos. E nesse texto, nós notamos, este é o primeiro ponto, uma chamada ao arrependimento no presente. No versículo 3, nós lemos assim: portanto, dizei-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim. Então veja, tornai-vos para mim.
E no versículo 4, o texto diz: e não sejais como vossos pais, os quais clamaram os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Então, essa primeira parte é uma chamada para um arrependimento no presente. Apesar daquele povo ter voltado da Babilônia, né, porque nós temos os profetas que escreveram antes do exílio, os profetas que escreveram no meio do exílio, e os profetas que são os profetas pós-exílio. O profeta Jeremias, por exemplo, foi um profeta que viveu no meio do exílio. Ele não foi para a Babilônia, ele ficou em Jerusalém e dali ele profetizou. Mas lá na Babilônia, o profeta Daniel esteve lá. O profeta Daniel é um profeta antes do exílio, durante o exílio e depois do exílio. Agora, o profeta Malaquias é um profeta depois do exílio, e ele escreve ao povo de Israel, mais precisamente ao povo judaíta, o povo que vivia no sul, depois do exílio. O profeta parece advertir contra a tendência de voltarem atrás nas suas antigas práticas. E por isso ele escreveu: tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Então nós encontramos aqui a expressão Senhor dos exércitos várias vezes. A expressão significa o Deus de todas as massas, referindo-se a todo o povo, e Deus mostrando a sua soberania sobre aquele povo. O cativeiro, os 70 anos que o povo judaíta, o povo de Israel, ficou lá na Babilônia, foi um período penitenciário, ou seja, foi um período em que Deus usou para corrigir os erros e os pecados do seu povo. As suas transgressões à lei de Deus os levaram para lá. Agora, quando eles voltaram de lá e deveriam reconstruir o povo, a cultura, deveriam reconstruir tudo que haviam perdido em consequência dos seus pecados, agora eles estavam cometendo um erro terrível. E o erro que eles estavam cometendo era a reincidência. Eles estavam cometendo os mesmos pecados que eles haviam cometido antes do exílio e os pecados que os levaram para o exílio. Eles estavam reincidindo nos mesmos erros. Essa mensagem, então, conforme nós lemos aqui, elas foram dirigidas aos mais velhos, que já conheciam a terra, que já conheciam a condição de Israel antes do exílio. E agora, eles deveriam dar o exemplo e voltarem-se para Deus. Mas eles estavam reticentes, como nós lemos no versículo 5. Vossos pais, onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? Eles voltaram e disseram: assim como o Senhor dos exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos, segundo as nossas obras, assim ele nos tratou. Então aqui há uma exortação de Deus contra aqueles que estavam na terra no período do exílio, que foram levados para o exílio, os mais velhos. Eles viveram na Babilônia e agora voltaram, e sendo eles os mais velhos que deveriam dar o exemplo, eles não estavam dispostos a servirem a Deus e a buscarem a vontade de Deus para as suas vidas. No sentido prático, da vida de hoje, irmãos, como nós comentamos hoje de manhã, nem tudo está determinado na nossa vida. Nós temos a capacidade de escolhas. Durante o ano que passou, por exemplo, não há dúvida de que nós fizemos escolhas erradas. Nós fizemos coisas que não deveríamos fazer. Agora, nós vamos sentar e chorar, lamentar pelo que passou. É possível que nós façamos isso, mas nós não podemos parar por aí. Porque se nós não olharmos para Deus de uma forma diferente, nós podemos ser reincidentes, ou seja, cometermos os mesmos erros, fazermos as mesmas escolhas.
preferirmos as mesmas coisas. E não é isso que Deus quer de nós. Nós precisamos seguir adiante. No versículo 7 em diante, nós temos aqui as visões que ele apresenta. São manifestas algumas visões. Por exemplo, na versão trinitariana, logo no versículo 7, não sei se a sua Bíblia está escrito assim, aí está assim, a primeira visão, os cavalos. Aí, lá no versículo 18, está escrito, na divisão da trinitariana, a segunda visão, os 4 chifres e os 4 carpinteiros. Depois, no capítulo 2, a terceira visão. Depois, no capítulo 3, a quarta visão. Depois, no capítulo 4, a quinta visão. No capítulo 5, a sexta visão. No capítulo 5, no verso 5, a sétima visão. E depois, no capítulo 6, a oitava visão. Então, o profeta aqui, ele tem 8 visões, com o sentido de fazer com que o povo retornasse, se arrependesse dos seus pecados e voltasse para Deus. Veja comigo o versículo 8 e 9, por exemplo. Olhei de noite e vi um homem montado num cavalo vermelho, e ele estava parado entre as murtas, entre as árvores que estavam na baixada, e atrás dele estavam cavalos vermelhos, malhados e brancos. E eu disse: Senhor meu, quem são estes? E disse-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são estes. Então respondeu o homem que estava entre as murtas, entre as árvores e entre as montanhas, e disse: estes são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está tranquila e quieta. Agora, isso se refere ao período em que o povo de Israel estava reconstruindo o templo, porque o rei Dário, como nós já lemos, ele estava disposto a favorecer o povo de Israel. Então, nessa profecia, as cores dos cavalos aqui não são importantes, mas o que há aqui é uma teofania, uma aparição do Senhor Jesus Cristo como o anjo principal que estava falando com o profeta, dizendo que o Senhor enviou os cavalos para visitarem a terra, para verem como estava a terra, e eles voltaram e disseram que a terra estava em paz, ou seja, vocês podem reconstruir os seus templos, vocês podem reconstruir o templo. Deus está favorecendo nesse sentido, o rei Dário está favorecendo nesse sentido. Então, essa é um alerta, esta é uma mensagem trazida na visão dos cavalos. Mas ela não para por aí. Veja o verso 12. Então o anjo do Senhor respondeu e disse: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estivestes irado estes 70 anos? Ou seja, o Senhor já esteve irado conosco durante 70 anos, quando estivemos no cativeiro. Agora nós estamos retornando, a terra está em paz, o rei Dário está nos favorecendo, está tudo tranquilo, o Senhor vai continuar cobrando de nós. Respondeu o Senhor ao anjo que falava comigo, com palavras boas, palavras consoladoras. E o anjo que falava comigo disse: clama, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, com grande zelo estou zelando por Jerusalém e por Sião. Veja o verso 15: e com grande indignação estou irado contra os gentios, em descanso, porque eu estava pouco indignado, mas eles agravaram o mal. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus usou os gentios para castigar o povo de Israel, mas o povo errou a mão, ultrapassou na dose, e agora o Senhor se indigna com eles, dizendo que trará juízo contra eles também, contra os ímpios. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia, nela será edificada a minha casa, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá
a Jerusalém. Aqui nós temos uma questão interessante, porque é uma profecia que se cumpre, depois ela se desfaz, e ela se cumpre de novo. Em que sentido? Jerusalém foi reconstruída aqui. A partir do momento do pós-exílio, quando eles voltaram do cativeiro, Jerusalém foi reconstruído, o povo foi reconstruído, os muros foram reconstruídos, quase que totalmente. Mas depois caiu de novo, no ano 70 depois de Cristo. E agora, essa profecia, principalmente do verso 17, ela tem uma extensão voltando-se para o milênio. Quando ele diz assim, no verso 17, clama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda aumentarão e prosperarão, porque o Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Ou seja, ainda que Jerusalém seja maltratada uma ou duas vezes, eu voltarei para ela. Então aqui nós temos uma questão profética milenar. Veja comigo o capítulo 8. Capítulo 8, no versículo 3, nós temos uma extensão dessa profecia. Capítulo 8, versículo de 1 a 3. Veja 8:1. Depois veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, zelei por Sião, ou por Jerusalém, com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor, voltarei para Sião, e habitarei no meio de Jerusalém, e Jerusalém chamar-se-á cidade da verdade, e o monte do Senhor dos Exércitos, o monte santo. Então essa é uma profecia que se refere ao reino milenar. Então ela se estende, é uma profecia que se estende. Em outras palavras, o que o texto está dizendo, o que o Senhor está falando com o povo, até o capítulo 7 especificamente, e se estendendo para o capítulo 8, se arrependam agora dos seus pecados. Vocês, os sacerdotes, se arrependam. Tomem cuidado para não serem reincidentes, porque eu vou julgar os seus inimigos, mas vou cuidar de Jerusalém. E o cuidado meu para com Jerusalém, ele ultrapassa esse tempo. Ele se estenderá de uma forma perpétua, aqui referindo-se ao reino milenar. Então, essa primeira parte do livro, que compreende os capítulos de 1 a 8, parte em que o profeta alude, ele faz uma alusão à atitude apática dos antepassados do povo judaíta, mostrando que os apertos que estavam passando naquele momento se deviam à recusa de ouvir os profetas, pois não ouvir os profetas era o mesmo que não ouvir aquilo que Deus queria lhes dizer. Agora, como que nós podemos entender e aplicar essas verdades na nossa vida? Essa verdade. Durante o ano todo, nós ouvimos mensagens. Eu ouvi mensagens da Bíblia, eu ouvi alertas da Bíblia, mas eu preciso fazer uma análise na minha vida pessoal se eu não tenho sido reincidente, cometido os mesmos pecados, feito as mesmas coisas, ou não feito as mesmas coisas que eu deveria fazer. Então cabe para nós uma reflexão nesse sentido. Nós temos sido apáticos. Os mais velhos estavam agindo com apatia, no seguinte sentido: mas o templo que nós tínhamos aqui, antes de Salomão, no tempo que foi o templo que Salomão construiu, era muito mais bonito, muito mais imponente do que esse que nós estamos construindo agora. Era um saudosismo inconsequente, e eles não deveriam viver dessa maneira. Assim como os profetas do Velho Testamento, os apóstolos do Novo Testamento, os irmãos das primeiras igrejas primitivas, também haviam sido rejeitados em parte por suas próprias comunidades. Ou seja, irmãos, eles estavam, na verdade, com medo de viver de acordo com a verdade, porque sabiam que isso traria para eles um preço. E nós também, nos dias de hoje, se nós queremos viver de acordo com a verdade absoluta de Deus, nós vamos pagar um preço. Ou seja, nós podemos ser perseguidos, de modo que os inimigos da entrega da mensagem não são necessariamente os de fora, mas algumas vezes os de dentro da própria comunidade, que resistem
à pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos aqui uma apatia de um povo desinteressado das coisas de Deus, e nós temos alguns que estavam com medo de proclamarem a palavra de Deus. Então, que não seja esse o meu caso, que não seja esse o nosso caso, de sermos apáticos para com as coisas de Deus. Você já notou, ou já leu, ou já viu algum reels, ou alguma coisa de algum profissional falando sobre a apatia da geração de hoje, que as pessoas estão mais apáticas do que antes, estão viciadas em tela, e, portanto, não conseguem mais raciocinar com propriedade, com precisão, estão vivendo numa situação de zumbi, não conseguem mais refletir, não conseguem mais pensar. Então, talvez seja exatamente isso uma das coisas que nós precisamos cuidar. Ao olharmos para a vida do apóstolo Paulo, por exemplo, quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo fundou muitas igrejas, ele sofreu profundamente por causa de Cristo, no entanto, ele foi leal aos seus cooperadores, ele foi leal a Cristo, ele fez muito bem às pessoas, ele recebeu a inspiração do próprio Deus para escrever 13 cartas, e essas cartas foram inseridas na Bíblia. Ele foi morto e perseguido de maneira brutal. Em seu ministério, ele enfrentou muitos problemas, e entre eles, ele enfrentou problemas vindos da própria comunidade. Como, por exemplo, ele escreveu à igreja de Corinto, mendigando a aceitação do seu apostolado, porque havia sido taxado de aproveitador. Então, veja que os desafios para nós são grandes, quando nós queremos viver dentro da vontade de Deus. Ou seja, nós podemos pecar por apatia, no sentido de que eu não vou fazer nada para não ser criticado, porque ficar quieto no meu cantinho é uma boa opção. E não é uma boa opção? Por exemplo, eu vou ser um crente, né? Mas não vou fazer nada, porque não fazendo nada, ninguém vai me criticar, ninguém vai me julgar, deixa eu quieto no meu canto. Essa é uma atitude cristã? Não, essa não é uma atitude cristã. Além de não ser uma atitude não cristã, ela é anticristã, ela trabalha contra o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos tomar cuidado com a apatia. Esse era um dos problemas que o povo podia incorrer. Outro problema era o medo de ser perseguido, de ser criticado. Mas nós vamos ser criticados, nós vamos ser afrontados. E na medida que nós procurarmos nos consagrar a Deus, nós vamos sofrer perseguições. Você quer ver um exemplo prático e bíblico do que eu estou falando? Este período que nós estamos falando aqui, existiram outras pessoas que estavam trabalhando em função dele. Esdras e Neemias estavam aqui, nesse cenário, trabalhando. Lembra de Neemias e Esdras, o quão perseguidos eles foram na reconstrução dos muros, na reconstrução do templo? Eles foram escarnecidos, riram deles, brincaram com eles, perseguiram eles, mas eles continuaram firmes, servindo ao Senhor. Então, neste contexto que nós estamos falando, o profeta faz dois discursos. Ele faz dois discursos. O primeiro deles, ou seja, vamos dizer assim, para corrigir esse problema da apatia, da reincidência nos pecados que eles cometeram antes, foram para o cativeiro, agora voltaram do cativeiro, estavam querendo fazer as mesmas coisas, o profeta exorta para que não fizesse as mesmas coisas. Ele faz dois discursos, ele prega um sermão de 2 pontos. Em primeiro lugar, no capítulo 7, no verso 4 ao 11. Abra comigo no capítulo 7, verso 4 ao 11. Vamos ler a partir do versículo 1, porque isso nos dá um contexto melhor, para nós entendermos qual é o primeiro discurso, ou a primeira grande exortação que ele faz com o povo que vivia numa letargia, numa apatia, numa recusa em ouvir os profetas,
num desinteresse pelas coisas espirituais. Vamos ver o que ele diz aqui. Aconteceu no 4º ano do rei Dário, que a palavra do Senhor veio a Zacarias no 4º dia do 9º mês, que é Quisleu. Quando o povo enviou Sarezer a Regem-Meleque e os seus homens à casa de Deus para suplicarem o favor do Senhor e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos exércitos, profetas, dizendo: chorarei eu no 5º mês, fazendo abstinência, como tenho feito por tantos anos. Então preste atenção agora no verso 4. Então a palavra do Senhor dos exércitos veio a mim, ou seja, veio ao profeta Zacarias, dizendo: fala a todo o povo, Zacarias, desta terra, e aos sacerdotes, dizendo: quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante estes 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuaste? Ou seja, vocês, no tempo do exílio, que estavam aqui jejuando para mim, é para mim mesmo que vocês estavam jejuando? É uma pergunta interessante. Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Não foram estas as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e ao sul e a campina eram habitados? E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um para com seu irmão, e não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração mal contra o seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Vamos traduzir em outras palavras, em poucas palavras, o que o profeta está dizendo aqui. De que adianta vocês jejuarem, me cultuarem, me adorarem, se vocês oprimem a viúva, o órfão, não se importam com o estrangeiro, e intentam mal um contra o outro, e odeiam um ao outro, e que não agem de misericórdia? Não adianta nada. Isso para mim não serve para nada. Então, irmãos, aqui nós temos uma mensagem interessante para nós. De que adianta, por exemplo, vamos falar de mim, de marido. Eu sou marido e sou pai. De que adianta eu vir aqui, cantar ali os hinos que nós cantamos para Deus e dizer: oh Deus, que bênção, né? Essa oportunidade de poder cantar, eu estava contente com os hinos que nós cantamos. O hino tem uma mensagem. Eu estava dizendo: Senhor, louvado seja o seu nome. Mas de que adianta eu me comportar dessa maneira aqui e em casa, tratar mal a Adri, tratar mal as meninas, ser hipócrita com elas, não pagar as minhas dívidas? Não resolve nada. Era essa a questão. De que adianta eu vir aqui na igreja, colocar uma gravata, bonitinho, sendo que alguém passa por mim diante de uma necessidade real, e eu faço vistas grossas, não vejo, me faço de surdo, me faço de cego? De que adianta vir aqui cantar louvores para Deus, e quando o irmão me ofende, eu diz: eu não te perdoo, eu vou me vingar de você? É isso que ele reprime aqui, é isso que ele condena aqui. Isso não é uma mensagem interessante para nós, irmãos? Nós virmos para a igreja, cantarmos, nos alegrarmos, e quando alguém nos ofende, nós queremos nos vingar, nós queremos destruir as pessoas. Esta é uma das coisas que estão presentes nas igrejas hoje, pessoas destruindo pessoas. E aí depois tem coragem de cantarem para Deus, sem confessar os pecados. Os nossos filhos estão vendo isso. Esses dias nós fazemos descobertas na Bíblia que às vezes a gente se surpreende. Por muito tempo, eu li de várias maneiras aquele texto de Êxodo que diz que Deus visita a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborrecem. Eu já vi inúmeras interpretações sobre isso. Inúmeras. Aí esses dias eu me deparei com uma interpretação que, essa aí, sabe? Lembra do pastor Daniel, quando ele falava, né? Entendi.
A interpretação talvez mais correta daquele versículo seja essa: não se trata de uma maldição hereditária, não é isso, mas se trata de pecados que eu, como pai, cometo, não confesso, esses pecados vão cair sobre os meus filhos. Então nós temos aqui alguns pais, mães, né? Os pecados que nós cometemos e não confessamos e não abandonamos, os nossos filhos vão levar adiante. Então, de que adianta nós virmos aqui, cantarmos, nos portarmos de bonzinhos, de crentes? A ênfase aqui, a chamada de atenção, é para uma vida ritual e não para uma vida de fato que buscasse ao Senhor. Não adianta cultuar sem misericórdia. Talvez essas palavras resumem o que ele está dizendo. Então, irmãos, aí cabe uma mensagem para nós interessante e muito prática. Nós precisamos ser misericordiosos uns com os outros. Se o irmão erra, seja misericordioso. Não é? Porque nós devemos ser misericordiosos porque alguém precisa ser misericordioso com a gente também. Nós erramos, nós pecamos. Mesmo que não queremos, ou mesmo que queiramos, a gente peca, a gente erra. Mas nós precisamos ser misericordiosos. Esse verso 10, ele é na verdade o 9 e o 10 é um verso que fala sobre boas obras. Assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: escutai o juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um com seu irmão. Cada um com seu irmão. Então seja misericordioso. Se o Sérgio errar com você, perdoa ele. Se o Lucas errar com você, perdoa ele. Amém? Se eu errar com os irmãos, me perdoem. Nós devemos ser misericordiosos com os nossos irmãos. E se não formos, quem será? Veja o verso 10. Ele fala sobre boas obras. E não oprimas a viúva. É necessário entendermos que as viúvas em tempos antigos eram diferentes de hoje. As viúvas, enquanto viúvas, uma boa parte delas eram desprezadas. Não tinham ninguém que ajudasse. E os cristãos, então, ajudavam. Nem o órfão. Olha que interessante. A Gisele e o Lucas estão engajados num projeto de vida, né? Há milhares de crianças hoje para serem adotadas. Você sabia que no período das igrejas primitivas, as igrejas cristãs não admitiam filhos sem pai? Eles pegavam. Não admitiam. E nós hoje, os cristãos, o que nós estamos fazendo por esses órfãos, por essas crianças que não têm pai? Imagina, num tempo sem recursos, sem condições, a igreja não admitia que crianças podiam ficar sem pai. Eles adotavam. Nem o estrangeiro, nem o pobre, nem tente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Intentar o mal contra o irmão no coração. Então essa é a primeira exortação. Primeiro é que eles deveriam tomar cuidado para não haver discrepância entre o culto e a vida. Essa é uma exortação para nós também. Acredito que para mim, eu preciso alinhar o meu culto público aqui com a minha vida. Eu sou perfeito nisso? Certamente que não. Mas acredito que todos nós precisamos trabalhar nesse sentido. Alinhar o culto público à nossa vida com Deus. É muito triste quando nós ouvimos dizendo de pessoas que frequentam igrejas, que são evangélicos, que são cristãs, mas que dão mau testemunho. Isso é uma lástima, isso é terrível. Eu tenho ouvido algumas vezes que líderes estão dando mau testemunho. Esses dias eu ouvi dentro de um restrito fechado, que um determinado líder estava dando mau, foi repreendido por um outro líder que estava dando mau testemunho, e estava. Então nós precisamos zelar nesse sentido das nossas vidas. Ele também faz uma outra observação, no versículo 19, 8:19. 8:19 é uma outra chamada de atenção
além desta que ele acabou de fazer sobre o cuidado com a disparidade do culto e com a vida. No verso 19 do capítulo 8, ele diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do quarto, e o jejum do quinto, e o jejum do sétimo, e o jejum do 10º mês será para a casa de Judá, gozo, alegria, festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. O que isso quer dizer? Qual a mensagem prática? O que o autor aqui quer dizer? Sabe quando a gente vai para a igreja assim? Você levanta no domingo de manhã, 7 horas, 8 horas, hoje é dia de ir na igreja. Aquela tristeza, parece que vai acontecer uma tragédia, né? E aí você vem para a igreja, volta para casa, almoça, bota o corpício no sofá e pensa assim: daqui a pouco tem que levantar para ir na igreja de novo. Que dificuldade. O que ele está chamando a atenção aqui é sobre as disciplinas da vida, né? Aqui ele inclui o jejum, mas ele se refere aos atos de adoração na casa do Senhor. Ele diz que as festas, as solenidades deveriam ser com alegria. Com alegria. Irmãos, vir para a escola dominical é alegria. A gente deveria gritar: glória a Deus! Uma oportunidade de aprender a palavra de Deus. Eu sei que às vezes acontece comigo. Às vezes eu acordo de manhã, tomo café, a Adri sabe disso. Mas eu só acordo quando eu estou aqui. Que aí dá aquele: opa, peraí, eu acordei. Mas isso é uma questão biológica, fisiológica. Mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de nós olharmos para as festividades, para a vida religiosa como um peso. Irmãos, não é um peso, é uma bênção. Amém ou não? É uma bênção. É uma bênção você vir, louvar ao Senhor, cantar para o Senhor, ofertar para o Senhor. Isso é bênção. Não é um peso, não é uma obrigação. Se nós estamos fazendo por obrigação, a gente vai fazer por pouco tempo. Nós não vamos ter condições de fazer por muito tempo. Aqui cabe uma reflexão para nós. Que contato a gente tem tido com a Bíblia, com a palavra de Deus? O contato que eu tenho com a Bíblia mostra o amor que eu tenho por Deus. Quanto amor nós temos por Ele? Quanto amor nós temos para com a sua palavra? Aplicações práticas. Neste final de ano, nós podemos fazer um balanço de nossas vidas e percebermos o que fizemos e o que não fizemos. Nós temos que nos perguntar, de acordo com o que nós estamos expondo, aquilo que o texto nos propõe, do que é que nós temos que nos arrepender. Pense agora, do que é que você precisa se arrepender. Eu já fiz esse exercício hoje, à tarde, e agora eu sugiro que os irmãos façam. E você pode fazer em forma de pergunta: do que eu preciso me arrepender? Se você pensar assim: olha, pastor, na verdade, eu não tenho nada do que me arrepender, lamento lhe dizer, você já foi para o brejo. Mas se você começou a pensar: puxa vida, pastor, tem um monte de coisa aqui, graças a Deus, isso é excelente. Porque se nós achamos que não temos do que nos arrepender, a nossa mente já está cauterizada. O nosso coração já se distanciou de Deus. Estamos à beira de um precipício, se caso não estejamos já dentro do precipício. Do que você precisa se arrepender? Pegue lá uma agenda, um papel, e escreva: eu preciso me arrepender disso, 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 disso. Senhor, me ajude a me arrepender disso, disso e disso. Ou seja, me ajude a abandonar este pecado. Mas eu não tenho pecado. Nós temos pecados. Nós pecamos por ação, por omissão, por atitude, por pensamentos. E esses pecados, praticados reincidentemente, circularmente, eles vão nos afastando de Deus. Nos afastando de Deus. No ano de 2025, eu não desejo ver ninguém se afastando de Deus. Ninguém. Quero ver os irmãos aqui. Temos que tomar cuidado com vícios.
pois os vícios aprisionam. Temos que tomar cuidado com o envolvimento daquilo que é supérfluo. Existem coisas que nós fazemos que não servem para nada, absolutamente nada. Por exemplo, para mim é inconcebível a ideia de que um crente, é um exemplo que eu quero dar, assista a Fazenda, Big Brother. É inconcebível pensar que um crente se envolva com coisas dessa natureza, perdendo tempo. É necessário nos dedicarmos a lermos um bom livro, lermos a Bíblia, lermos os profetas menores. Às vezes é necessário evitarmos amizades. Amizades podem afetar a nossa vida, dependendo da amizade com quem nós temos nos envolvido. É pecado termos amizades com determinadas pessoas? Não se trata de pecado, se trata de influência. Amizades podem corromper os nossos valores, o nosso ânimo, o nosso desempenho, o nosso empenho, o nosso amor por Cristo. É necessário, então, escolher boas amizades. Como escolher uma boa amizade? Escolha alguém que seja positivo. Eu estou passando por uma dificuldade, mas glória a Deus, ele tem um propósito nisso. Sabe aquela pessoa que vive o tempo todo murmurando, falando de coisas materiais, ou eu comprei isso, eu comprei aquilo, e eu quero comprar mais, só fala em dinheiro, só pensa... Essas amizades não são boas para nós. Nós precisamos desenvolver amizades com pessoas que têm os mesmos valores, as mesmas crenças, porque isso trará para nós algum valor de fato. Então, irmãos, essa é um exercício que nós precisamos fazer, do que eu preciso me arrepender. Esses primeiros capítulos de Zacarias, principalmente o texto que nós lemos aqui, no versículo 3, por exemplo, portanto, dizem-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, tornai-vos para mim. Talvez hoje você esteja aqui na igreja, eu estou vendo os irmãos aqui, os irmãos estão me vendo. Você está aqui, eu estou contente com os irmãos, eu fico contente quando os irmãos estão aqui. Mas eu não conheço o seu coração. Você aí com seus botões pode pensar assim, pastor, acaba logo esse culto, que eu quero ir embora, isso para mim está enfadonho. Isso é uma obrigação, isso é religião. Isso não se sustenta por muito tempo. Então, nós precisamos dizer assim, Senhor Deus, me perdoa por essa atitude. Eu quero estar aqui em espírito, em verdade, em corpo. Eu quero estar aqui de verdade. Eu quero me tornar para o Senhor, eu quero pedir a tua ajuda para que as disciplinas religiosas, as atividades religiosas, os ritos, vamos dizer assim, sejam prazerosos e não uma obrigação. Então, arrependimento. Essa é a primeira parte do texto, arrependimento. Segundo lugar, e aí nós vamos mais rápido agora. A primeira parte do versículo 3 diz assim, portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, arrependimento. A segunda parte diz assim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Tem um aspecto prático. Quando nós nos voltamos para Deus, Ele se volta para nós, amém? O relacionamento do crente com Deus é assim. O crente dá um passo em direção a Deus, Deus dá um outro passo em direção ao crente. É um querer de duas partes, é igual casamento. Casamento é um querer de duas partes. Quando uma parte não quer, não tem casamento. Relacionamento com Deus é do mesmo jeito. Deus quer o relacionamento comigo, mas se eu não desejo o relacionamento com Ele, Deus, na sua soberania, Ele não força um relacionamento. Então, é preciso haver um desejo das duas partes. Então, tem esse aspecto de tornem-se para mim e eu vou em direção a vocês. Mas nós também podemos fazer aqui uma aplicação profética, escatológica, no sentido de que tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós. Nós podemos fazer uma aplicação no sentido profético. Ou seja, o povo de Jerusalém esperava pelo Messias.
Então, a vinda do Messias para Israel foi um tornar de Deus para a nação de Israel. Ele foi para o povo, ele abençoou o povo, ele foi rejeitado pelo povo, ele foi assassinado pelo povo, como nós lemos. Houve uma primeira dispersão, como nós já falamos, e a última dispersão foi para as nações, com a invasão romana no ano 70 depois de Cristo. Sendo assim, nós cremos que esta restauração profética do Senhor para com o povo de Israel, ela tem um aspecto futuro e está ligada com o retorno do Senhor ao seu povo. Notemos ainda um fato escatológico importante neste capítulo. Leia comigo, capítulo 8, versículo 20 ao 23. O 8, o 20 ao 23. Então, em primeiro lugar, o Zacarias nos fala sobre arrependimento. Tornai-vos para mim, arrependimento. Abandone a apatia, a reincidência. E agora, em segundo lugar, a segunda mensagem de Zacarias é uma mensagem futurista, falando sobre a vinda do Messias. Capítulo 8, verso 20 e 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão os povos e os habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Assim virão muitos povos e poderosas nações a buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e a suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Aqui então ele está se referindo ao milênio, ao período do milênio, que será um frescor que o Senhor dará para o seu povo, o povo de Israel. E para terminarmos, vamos para o capítulo 14, esse é o desfecho então da mensagem de Zacarias. Então veja, nós estamos fazendo um resumo, bem resumido, do profeta Zacarias, como o apocalipse do Velho Testamento. Na primeira parte, do capítulo 1 ao 7, ele chama para o arrependimento. Do capítulo 8 ao 14, ele traz uma mensagem profética, uma mensagem futurista. Veja o capítulo 14, versículo de 1 a 4. Eis que vem o dia do Senhor, que em teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo será extirpado da cidade. O que essa profecia quer dizer? Ela quer dizer que haverá um tempo em que Jerusalém será sitiada. Essa profecia não se cumpriu ainda. Talvez você já tenha percebido que há um movimento anti-Israel nos dias de hoje. O mundo odeia Israel, o Irã odeia Israel. Há um ódio tremendo por Israel nos dias de hoje, nos nossos dias de hoje. Então, essa profecia diz respeito a esse período. Agora veja o verso 3. E o Senhor sairá e pelejará contra, diga alguém, as nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugistes diante de terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus, com todos os santos contigo. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão,
mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, mas acontecerá que ao cair da tarde haverá luz. Então ele refere-se aqui à sua segunda volta, quando o Senhor Jesus Cristo voltará. Então, concluindo, nós temos uma mensagem no livro de Zacarias muito interessante, no sentido prático para nós. A primeira mensagem: nós precisamos de arrependimento. Nós temos que analisar assim: do que é que eu preciso me arrepender? Eu tenho sido reincidente nos meus pecados contra os meus irmãos? Eu tenho cometido os mesmos pecados? Nós temos que parar de pecar. Nós temos que pedir a graça de Deus para não pecarmos mais. Aquele que gritava, que cirava, não faça mais, é simples. A gente fica arrumando desculpa, mas é difícil, a carne é fraca. O Senhor não aceita essas desculpas, porque Ele já nos deu recursos para abandonarmos. Pode ser que pecados, às vezes, demoram um pouquinho para a gente abandonar, mas nós temos que abandonar. Nós temos que nos arrepender. Então, essa é uma mensagem nas palavras do versículo 3, tornai-vos para mim. Nós temos que nos tornar para o Senhor, nos arrepender e nos voltar para Ele. Temos que alinhar o culto público solene à nossa vida. Nenhum de nós é perfeito, irmãos. Nós não precisamos viver iludidos, às vezes nos escondendo, né? Eu sei que existe no meio evangélico muito essa ideia: eu estou na igreja, eu coloco uma máscara, eu saio da igreja, eu coloco outra. Não precisamos colocar máscara, a gente tem que viver: olha, eu sou um pecador, tenha misericórdia de mim, ore por mim, me ajude. Nós todos dependemos da graça de Deus, mas nós precisamos nos arrepender, buscar o arrependimento. Essa é a primeira mensagem do livro de Zacarias. A segunda é vivermos a expectativa da volta de Jesus, da inauguração do milênio. Ele está falando aqui do seu retorno. Nós temos que pensar sobre isso. Quando nós vamos comprar um carro, eu tenho que pensar: o Senhor está voltando. Eu vou comprar uma casa, o Senhor está voltando. Eu vou comprar uma roupa, o Senhor está voltando. Eu estou discutindo com o irmão, discutindo no trabalho, eu estou vivendo o meu dia a dia, eu tenho que ter isso em mente: o Senhor vai voltar. Ele vai fender o Monte das Oliveiras, Ele estará lá. Eu quero esperar o Senhor. Ele fará justiça contra os ímpios. Ele haverá de ajudar a Israel. Ele voltará. É assim que a gente tem que viver. Arrependimento e escatologia. Arrependimento e escatologia. Arrependimento e volta de Cristo. Portanto, a voz de Zacarias ecoa no nosso século, nos nossos dias, assegurando-nos a vitória final do Messias. Ele vai vencer. A gente está vendo os políticos aí fazendo o que querem. Deus vai vencer eles. O Senhor tratará com eles. Nós estamos vendo déspotas, tiranos, judiando do povo. Deus vai tratar com eles. É uma questão de tempo. Nós temos que nos colocar nas mãos de Deus e Ele vai cumprir a sua palavra. Tudo o que está acontecendo no mundo hoje tem um propósito. O Senhor tem uma intenção. Ele está mostrando o desfecho final da história. E nesse sentido, nós temos que ter o cuidado com o fanatismo, muito presente no meio evangélico. Fanatismo. Tem pessoas que estão se tornando fanáticas. Mas também temos que tomar cuidado com o ceticismo. O fanatismo é o exagero em crer. O ceticismo é o crer em coisa nenhuma. A gente tem que manter esse equilíbrio e esperarmos no Senhor. Eu termino com as palavras de Atos 1:11, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. O Senhor vem. Pode esperar. Amém? Qual então é a mensagem de hoje? Arrependimento e esperança no Senhor. A gente pode dizer que todo o livro de Zacarias tem essa mensagem, de maneira resumida: arrependimento. Arrependimento. Então, irmãos, a vida cristã não é tão complexa como a gente pensa. Ela é mais simples do que nós imaginamos, mas nós temos que nos arrepender. Mesmo que a gente não saiba explicar o calvinismo, o arminianismo, não tem problema. Mas nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltar para o Senhor. Talvez, eu não conheço a sua vida,
seu coração hoje esteja longe de Deus. Talvez você esteja planejando assim, lá no mais profundo da sua alma, olha, o meu gás está acabando. Esse negócio de Deus, de Bíblia, de igreja, domingo, para mim já está. Não pense assim. Os dias são difíceis. Pode ser que serão mais difíceis ainda. Mas nós temos que nos tornar para o Senhor. A gente não vai se arrepender. Nós não vamos nos arrepender. Amém? Vamos orar então, agradecidos ao Senhor pela sua palavra, e que Ele nos conduza no ano de 2025 numa vida de arrependimento e ao mesmo tempo numa vida de expectativa da volta do nosso Salvador Jesus Cristo. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo profeta Zacarias e todos os profetas menores que escreveram sobre o retorno do Senhor Jesus Cristo, a restauração de Jerusalém, a reconstrução do seu povo, o povo de Israel. E nós queremos, no tempo presente, adotarmos para nós essa mensagem de arrependimento. Queremos nos tornar para o Senhor, caso o nosso coração esteja longe do Senhor. Quero pedir hoje à noite que o Senhor sonde todos os nossos corações, a cada irmão aqui. Se algum irmão, se alguma irmã, que estão aqui às vezes com um sorriso no rosto, com aparente ânimo, mas às vezes o coração longe, indisposto para o Senhor, porém disposto para muitas coisas do mundo. Eu peço que o Senhor possa reacender esse coração, aquecer esse coração, para que a vida cristã, bem como as suas disciplinas, não sejam um peso, uma tarefa difícil de cumprir, mas que seja uma tarefa prazerosa, gostosa de fazermos. Que virmos para a igreja, cantarmos louvores para o Senhor, ouvirmos um sermão, não seja uma obrigação, embora seja uma atividade religiosa, mas que não seja algo compulsório, mas uma alegria para nós. Porque é assim que o Senhor aceita as nossas disciplinas, os nossos jejuns, as nossas expressões culticas. Tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de nós. Me ajude a perceber as reais necessidades dos meus irmãos e me ajude, na medida do possível, ou me ajude a ajudar os meus irmãos, a perdoá-los. O Senhor não é um Deus de ódio, mas um Deus de amor, de misericórdia. E tal como o Senhor, nós devemos ser também misericordiosos, cheios de compaixão de uns para com os outros. Se o mundo odeia, nós queremos amar. Se o mundo não se dobra, nós queremos nos dobrar ao Senhor. Perdoa os meus pecados, os nossos pecados e ajuda-nos. É o que te pedimos hoje à noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aos irmãos que estão participando pela internet, obrigado. Nós vamos agora entregar os avisos para os irmãos que estão aqui no templo. Uma boa noite aos irmãos que estão